rua, né? Tá vindo aqui, né? Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, um sentimento de gratidão em nossos corações. Vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar o Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, versos 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque dessa atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei no vencedor uma coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Encontramos gemas preciosíssimas no texto da igreja de Filadélfia, além de orientações para passar por tribulações, por perseguições. Encontramos também uma mensagem de resiliência, de perseverança, para estarmos fixos, com os olhos fitos na mensagem apostólica, na mensagem do Senhor Jesus Cristo, fazendo a obra de Deus resignadamente, abnegadamente, e também os grandes galardões, o presenteamento que a igreja haverá de receber quando o Senhor Jesus Cristo, na sua vinda gloriosa, haverá de presentear, galardoar a sua igreja. Somos instados neste início de 2026, praticamente a nossa segunda mensagem aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, em trazer essas orientações, em trazer mensagens que vão estimular você através das experiências, das grandes batalhas, das experiências de resiliência, de perseverança dos apóstolos e do próprio Filho de Deus em seu ministério. Nós vamos nos orientando, nós vamos assim conduzindo a nossa vida, porque olhando para essas referências, crendo nas promessas, nas frases, nos ensinamentos, nas orientações e experiências desses heróis da fé, nós vamos alimentando a nossa palavra. Nós vamos alimentando a nossa alma com esta palavra, pois essa palavra ela tem esse fundamento: jamais nos deixar com fome, jamais nos deixar sem orientações. Algo importante é nós concluirmos as tarefas, as funções que o Senhor assim nos delega. Imagine que o Senhor assim colocou, conhecendo o coração dos seus discípulos, Ele colocou nas mãos de um 5 talentos, outro 2 talentos e outro 1 talento. Concedeu uma oportunidade. E depois de muito tempo o Senhor virá cobrar esses talentos. O que fizemos com os recursos, com os dons, com a nossa condição física, com tudo aquilo que temos e somos. Dons inerentes da nossa vida, dons inerentes do Espírito Santo, faculdades do Espírito Santo aos seus filhos e servos. Como estamos exercendo a mordomia na casa de Deus? Não basta ser somente filhos, temos que ser servos e temos que desempenhar funções na casa do Senhor, pois o próprio texto da igreja, a carta à igreja de Filadélfia, nos diz que haverão memoriais, haverão galardões, premiações à igreja. Será que vamos ficar satisfeitos simplesmente em sermos salvos? Ou vamos almejar? Muitas pessoas são obcecadas com grandes premiações nessa terra, cobiçam, invejam, vivem numa competição tremenda, terrível, acirrada com as pessoas do mundo, em busca de posses, em busca daquilo que possam ostentar.
mas dificilmente encontramos pessoas que se preocupam em sofrer, viver abnegadamente, preocupados em alcançar a premiação, ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. É algo que nos dias de hoje as pessoas não querem. E diante das responsabilidades, daquilo que a palavra de Deus requer de nós, muitas pessoas ficam pelo meio do caminho, desistem do Evangelho e não concluem muitas vezes com aquilo que Deus deu e com aquilo que é necessário elas possuírem no caráter para alcançar o reino dos céus. Já citamos várias vezes aqui na Epístola de Pedro, fala que o verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus Cristo, não a gnose filosófica e esotérica, mas o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O verdadeiro conhecimento produz em nós virtudes, que são as características morais e espirituais do Senhor Jesus Cristo, que são inseridas na vida do crente, desde que o crente deseje se parecer com Cristo. Então muitas pessoas ficam pelo meio do caminho, não querem se parecer com Cristo, mas se afirmam cristãos, né? Eu vejo nos dias de hoje, às vezes, sempre quando temos uma oportunidade de falar, bem ciente da cultura, da batalha cultural que estamos vivendo e do relativismo moral, que hoje é algo terrível, que entrou e praticamente sabotou todas as nossas instituições, até mesmo que instituições jurídicas estão relativizando a moral, cumprindo Isaías capítulo 5, 22. Então a gente vê a dificuldade hoje nas relações interpessoais quando vamos tentar falar de Jesus para as pessoas, quando encontramos uns desses que vivem diferentinhos do mundo, de cultura woke, e você tenta ali abordar, a falar do Evangelho, e eles falam que servem um Deus também, eles acreditam num Deus que é um pouco parecidinho com o Senhor Jesus Cristo, mas na verdade é simplesmente uma visão muito pífia e parcial da amplitude que verdadeiramente significa o Senhor Jesus Cristo. Eles dizem que Deus fala com eles, e eu não tenho dúvida que o Espírito Santo fala ao coração dessas pessoas, mas exige-se uma necessidade de uma mudança de vida, e exige-se uma necessidade de se tornar os nossos corpos, as nossas consciências, uma habitação onde o Espírito Santo se alegra em habitar. Então muitas pessoas param no meio do caminho, né? Tem a experiência com o impacto da palavra de Deus, se emocionam e choram, né? Às vezes até em programas de auditório aí, faz muito tempo que eu não assisto TV aberta, mas acontece muito isso, tem aquele impacto, mas você percebe que ao longo da semana a pessoa continua nas suas práticas erradas. Ah, mas Deus é fiel para cumprir. Sim, Deus é fiel para cumprir, mas também há uma necessidade de cada um de nós prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Quando um jovem quer conquistar uma moça, ou a moça conquistar um jovem, a jovem vai usar ali os adereços. Veja a rainha Esther, antes de se encontrar com o príncipe Ataxerxes, lá Assuero, ela perguntou para o Memucã lá, o eunuco responsável, qual o perfume que o rei gosta, as cores dos vestidos, os adornos, né? Ou seja, Esther queria agradar o rei, né? Bem assim, o noivo também, quando quer agradar a noiva, né? O Espírito, nosso Senhor Jesus Cristo, para agradar a noiva, ele concedeu o que é de mais precioso, ele mesmo, na pessoa do Espírito, concedendo adornos, experiências espirituais que transcendem e superam as experiências dessa terra. Servir a Deus verdadeiramente é uma experiência graciosa. Digo isso todos os domingos quando estou aqui na plataforma, principalmente no momento como esse, em que eu estou totalmente dependente do Espírito Santo para estar trazendo a mensagem, para que o Espírito conduza os sentidos em como a mensagem deve transcorrer. Isso é muito bom, com a cara e a coragem, quem sabe faz ao vivo. É muito importante isso, e é um regozijo da alma ser usado pelo Espírito Santo, aproveitar as oportunidades e o tempo que nós temos hoje pela manhã, estarmos fazendo a obra de Deus. Então muitas pessoas às vezes param pelo meio do caminho, não querem prosseguir em conhecer ao Senhor, não concluem obras, não concluem tarefas, não concluem aquilo que o Espírito Santo colocou na oportunidade que se chama hoje
para agradar a Deus. Quão terrível é que frio ou quente, que os mornos vão ser vomitados. Aos mestres que são relativistas, veja que decepção ao longo dessa semana que passou. Um grande escritor evangélico aí pulou para o lado esquerdo, né? Pulou para o lado esquerdo, participava de certos grupos aí de letrinhas e abandonou. Só foi sincero em dizer: falhei no caráter, falhei na minha missão, estou me auto-exonerando do caminho do Senhor. Então esses são os sinais, né? Não falo nem dos pequenos, falo dos grandes, né? Quantos não tem livros dessa pessoa em casa? Tinha também um outro grande teólogo aí. A gente vai às vezes na livraria Cultura Cristã e vê aqueles títulos desse autor, são caríssimos, né? A gente tem que esperar a Black Friday para comprar os livros daquele autor e de repente está lá ele numa relação extraconjugal, também foi exonerado. Por que eu falo isso? Não para humilhar, né? Cabe a você depois procurar aí nas redes sociais, está bombando aí no Instagram, né? Não estamos aqui para acusar ninguém, queremos demonstrar que esta palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não omite o pecado dos servos escolhidos pelo Senhor. A Bíblia jamais omitiu os pecados de Davi, mas quando essa palavra, quando o Espírito Santo detecta que houve um verdadeiro arrependimento e abandono do pecado e a busca em ser aquilo que Deus requer para a sua vida, para o seu ministério, Deus não se lembra mais ao ponto do profeta declarar: o Senhor perdoou o teu pecado. Ele coloca aquela pessoa que talvez nós rejeitamos como Davi, como um referencial para as nossas vidas. É o homem segundo o coração de Deus. Somos falhos e temos que reconhecer isso. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, Tu és o Messias, Tu breves voltará. Tu breve voltará. Apaga os meus pecados. Tu tens poder para purificar o homem de seus pecados, de toda a injustiça. Tu tens poder para revigorar e revitalizar. Cumpre em nós o teu propósito, o teu plano soberano. Não podemos parar. Ganhar algumas guerras, ganhar algumas batalhas e achar que está bom. Garantindo feijão e arroz e o ovo frito, pararmos no meio do caminho. Devemos prosseguir em conhecer ao Senhor e concluir a cada dia perguntando ao Senhor: o Senhor se alegrou comigo hoje, nesse dia? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Que nessa manhã de domingo você reflita nessas palavras e busque a cada dia agradar ao Senhor Jesus Cristo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te engrandecemos, queremos te agradar. Ó Santo Espírito, começa uma grande obra de revolução em nosso interior. Vai expurgando todo o mal, tudo aquilo que não vem de ti. Vai expurgando, Pai Santo, os nossos egoísmos, as nossas obsessões. Vai controlando o nosso entendimento. Vai nos mostrando a implicação e as consequências das palavras, dos pecados, daquilo que não te agrada. Ó Santo Espírito, te suplicamos, ajuda-nos a te agradar. Eu suplico pela vida dos teus servos, Senhor Jesus Cristo, vem munir, vem capacitar com o poder do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que sejamos revitalizados, revigorados, porque sabemos que a batalha não acaba aqui. Há muito a ser realizado através de nossas vidas. Te suplicamos, Senhor Jesus, acrescenta os dons, acrescenta os frutos do Espírito, conforme as experiências de adoração e de obediência ao teu Espírito Santo e à tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Afasta do teu povo todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Concede força para fugir da aparência do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Amém.